irmãos. Esse é um vídeo sensivelmente diferente em relação ao que temos gravado e sobremaneira especial. Hoje comemoro uma data muito importante. Faz um ano que aceitei verdadeiramente os conhecimentos de Jesus Cristo, os seus ensinamentos, e tenho me dedicado a estudar, a partir de um movimento de autorreflexão, as minhas próprias más inclinações, para que possa caminhar de uma forma muito humilde e realista nesse périplo de ascensão. Não se trata nesse vídeo de uma exaltação pessoal, nem de me colocar como modelo a ser seguido. Longe disso. Talvez seja entre as mais imperfeitas das criaturas encarnadas na Terra. Mas a exaltação desse vídeo é em relação ao testemunho. Um testemunho exortado pelo Cristo e em todas as épocas, há mais de 20 séculos, e que é perfeitamente possível de cada um de nós. Espero que eu consiga transmitir com realidade e com espontaneidade, e que esse seja um convite a todos para que possam se sentir encorajados perante as provas da vida. A educação moral, sem contradita, começa no seio familiar. Essa instituição sagrada, que sempre foi enaltecida pelo Cristo, nunca terá o seu valor desmerecido. Ela tem um valor essencialmente importante, porque os pais, como criadores com Deus, que dão o envoltório carnal para os seres espirituais reencarnarem e terem a santa oportunidade do recomeço, para que possam desfazer equívocos, aprender e caminhar evolutivamente, progressivamente nesse périplo de ascensão. Portanto, é na família, através dos exemplos diários, que essa moral vai sendo enraizada, vai sendo assimilada pelos filhos. E observe como é fantástica a sabedoria divina, porque se os filhos aprendem com os pais também vão aprendendo com os filhos. E é lógico que a religião nesse íntere pode e deve funcionar como um suporte seguro e uma lembrança do ser espiritual que nós somos, para que possamos insistentemente reflexionar sobre as nossas ações e sobre a forma como temos nos conduzido na Terra. É interessante porque na obra A Gênese, quando Allan Kardec vai falar dos milagres do Evangelho e vai falar da superioridade da natureza de Jesus Cristo, ele vai dizer mais ou menos assim: Jesus viveu como ser encarnado, tendo um corpo como cada um de nós, mas como espírito puro que é, ele deveria viver mais a vida espiritual do que a vida material. Veja que convite interessante, porque mesmo nós que somos extremamente materializados, extremamente imperfeitos, também podemos nos espiritualizar um pouco que seja, vivendo mais a vida espiritual do que a vida material. Então é interessante porque essa educação moral, nascida principalmente na família e mais tarde que pode ser corroborada, alimentada, fora de casa, através da educação moral religiosa, e em especial falando do panorama espírita, em que a evangelização infantil, esse trabalho belíssimo, que vem sendo desenvolvido nos centros, pode ajudar, inclusive os pais, nessa tarefa gloriosa. Ainda que, por si só, essa educação moral religiosa não vá fazer com que os jovens evitem de optar por caminhos tortuosos ou por decisões equivocadas, mas vai dar um trunfo muito importante. Vai dar ao jovem a consciência do bem e do mal, o conhecimento do certo e do errado, e aquele conhecimento vai continuar com ele durante toda a sua vida. Ainda que se equivoque, ainda que erre, ele terá elementos na sua consciência, de uma forma bastante vívida, do que errou, e das opções que fez e dos caminhos que poderia ter levado ele em condições diferentes. E mesmo que naquele momento ele se permita ter aquele tipo de experiências e agir daquela forma, mais tarde
essa informação da evangelização infantil, essas vivências podem levá-lo ao despertamento. Eu peço licença para citar um caso pessoal, que é o meu próprio caso. Eu conheci a doutrina espírita aos 9 anos de idade, graças a um pediatra. Eu tinha uma série de sintomas que não conseguiam ser diagnosticados por médico nenhum. Eles não conseguiam buscar evidências lógicas que levassem ao diagnóstico de uma doença comum. E esse pediatra, interpelando os meus pais com respeito à religião, deu uma sugestão que meus pais buscassem uma forma de tratamento espiritual que pudesse de alguma sorte dar um alento, dar um conforto e amainar aqueles sintomas que eu sentia. E graças a isso fui conduzida à evangelização infantil. Desde então, tenho lido diversas obras espíritas, mas, sinceramente, nunca havia abraçado esse compromisso de seguir os passos do Cristo. Como muitos amigos nossos, inclusive da seara espírita, têm essa vivência de terem conhecido o Espiritismo pelo amor. Eu entrei pela outra porta. E durante toda a minha vida, durante todas as minhas experiências, eu mantinha uma relação não muito estreita com a doutrina. Eu gostava bastante desse aspecto dos livros, de conhecer aquilo que a doutrina intelectualmente tem a nos dar. E, de certa forma, procurei conduzir a minha vida de uma forma moralmente equilibrada, porque tive esse privilégio de ter pais maravilhosos que sempre me orientaram e me conduziram no caminho do bem. E somente anos mais tarde, e muito recentemente, depois de ter tido bastantes frustrações, bastante desilusões, eu, através de um movimento de autorreflexão, fui conduzida ao despertamento. E aqui peço licença para, nessa história descolorida e desinteressante da minha pessoa, como disse no início, não para me enaltecer, de forma nenhuma, mas para mostrar um exemplo prático, um exemplo simples, de alguém que busca de uma forma completamente despretensiosa melhorar-se a cada dia, que é possível de cada um de nós. Eu, tão imperfeita como qualquer um de nós que estamos aqui encarnados na Terra, tenho me esforçado a cada dia para ser um pouco menos pior. E no dia 9 de outubro de 2016, eu estava numa casa espírita muito importante, a COBEM, Casa de Oração Bezerra de Menezes, localizada em Brotas. Ouvi uma preleção doutrinária. Uma preleção doutrinária cuja mensagem falava de espíritos protetores e familiares, proferida pelo grande amigo, orador espírita, pelo qual tenho grande apreço, admiração e gratidão, Flávio Santos, do Raciocínios Espíritas. E como temos observado, amigos, como temos observado nos últimos tempos, uma grande perda de tempo, uma grande disputa de ego, disputa de vaidade, sobretudo na seara espírita, que deveria ser uma messe de genuíno amor, uma messe de legítima fraternidade, quando os frutos recolhidos deveriam ser apenas os de luz, dessa grande ceifa de luz que Jesus nos orienta. Mas, como temos observado embates desnecessários, e é também por isso que eu me senti motivada a gravar esse vídeo, para falar da importância que uma mensagem pode ter em um coração desalentado, em um coração perdido, em um coração que precisa de uma orientação. E foi através dessa preleção doutrinária que aquilo me tocou profundamente e que eu percebi que a sede de amor que eu sentia, só o Cristo poderia me saciar. Como no episódio de Jesus, em que ele fala à mulher samaritana: mulher, dai-me água de beber, pois eu tenho sede. E ela questiona: tu falar com uma samaritana? Eu não posso acreditar. E Jesus redargue dizendo: mulher, se soubesses com quem falas, tu me pedirias água para beber, pois a água que tenho para te dar é fonte de água viva, e se tu beberes dela, nunca mais tereis sede.
E é exatamente essa sede, amigos, que eu tenho observado sistematicamente. Essa sede de afeto, sede de compreensão, sede de paz, sede de tranquilidade, sede de mansuetude, que nós só podemos encontrar no Mestre. E que bom que temos à nossa disposição a vasta literatura espírita, essa literatura que tanto nos acalenta, que tanto nos consola, provando que a vida continua e nos convidando insistentemente à sublimação dos nossos sentimentos, ao nosso controle, ao nosso esforço de autoaperfeiçoamento. Ainda em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec vai, no capítulo 17, Sede Perfeitos, destrinchar os caracteres do homem de bem, ele vai falar que o verdadeiro espírita é aquele que analisa-se criteriosa e minuciosamente, que esquadrinha dentro das suas ações o que ele pode, avaliando as suas más tendências, colaborar e fazer para ser melhor. E é este esforço o convite. Sempre foi este esforço o convite em todas as manifestações do Cristo, fosse através da palavra, fosse através das suas ações. Que bom que nós podemos contar com oradores espíritas, irmãos, que não obstante os seus conflitos, não obstante as suas imperfeições naturais de cada um de nós, que habitamos um planeta de provas e expiações, mas que conseguem, através desse trabalho em prol do bem, buscar se dedicar a iluminar e dar um consolo, um refrigério a pessoas que são tão sedentas de todo tipo de compreensão e de amparo. Eu fui beneficiada há um ano atrás por um mensageiro e por isso eu acho tão importante essa tarefa e acho tão importante compartilhar esse tipo de experiência para enaltecer essas pessoas devotadas ao bem que fazem esse trabalho, não como um privilégio pessoal, não para colocá-las num altar que é algo contraproducente, antidoutrinário e que não deve ser estimulado em relação ao orgulho e vaidade, mas é importante nós destacarmos estes bons exemplos para que nós possamos nos encorajar a nos melhorar insistentemente. E para concluir esse nosso despretensioso comentário, Jesus, na sua pedagogia ímpar, esse psicólogo de almas que tanto sabia falar para os seres espirituais que nós somos, uma vez nos disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E Allan Kardec, no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai fazer considerações em torno do tema, dizendo que a uma primeira vista poderíamos, incautos, imaginar que Jesus falava algo do tipo da nossa perfeição poder alcançar a perfeição divina. Lê do engano. Na verdade, essa perfeição é uma perfeição relativa e hoje sabemos que há graus muito diferentes e muito amplos de perfeição e que essa perfeição relativa que nós podemos alcançar é obtida através do trabalho. É uma grande conquista do espírito e é possível de cada um de nós. Basta nos voltarmos a este esforço reflexivo, analisar as nossas más tendências, analisar as nossas más inclinações, analisar o gênero de provas que temos experimentado, para então ver onde temos errado, onde temos nos equivocado, porque talvez temos escolhido caminhos que nos levam apenas ao sofrimento, sem, através dessas experiências, oferirmos nenhum valor, nenhum benefício, sem aprendermos com isso e sem que possamos nos amadurecer. Portanto, é importante que nós passemos por essa vida reflexionando. É importante que nós possamos dar o nosso testemunho de acordo com as nossas resistências morais, de acordo com o nosso tempo de despertamento.
Jesus permanece ao nosso lado, de braços abertos. As suas mãos compassivas e misericordiosas seguem estendidas em nossa direção, para que nós possamos nos abraçar, para que nós possamos nos ater a Ele. Que Jesus abençoe e ilumine sempre os nossos bons propósitos de iluminação, os nossos bons propósitos de vivenciar os seus ensinamentos. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que requer trabalho e uma certa dose de sofrimento, mas que nos causa uma sensação de paz interior e de plenitude indescritível. Falo por experiência própria. Estou, amigos, muito distante daquilo que seria o ideal, daquilo que seria apenas o esperado. Mas perseverar deve ser a nossa missão. Perseverar sempre. Temos que ser fortes e corajosos. Temos que enfrentar as provas com bravura. Temos que ser verdadeiros soldados desse nosso mestre amorável, que sempre nos assiste e sempre nos assessora. Muita paz, que Jesus nos abençoe.